E a primeira derivação importantíssima está no parágrafo 1º. No artigo 121, parágrafo 1º, nós encontramos o homicídio privilegiado. Muito bem, o homicídio ele tem muitas variações. Se você pegar lá o artigo 121, nós vamos encontrar múltiplos parágrafos, né? E no caput está lá o homicídio matar alguém, que é pena de 6 a 20 anos de reclusão. E nos parágrafos nós temos as derivações desse homicídio dito simples. O homicídio simples seria o homicídio do caput. E a primeira derivação importantíssima está no parágrafo 1º. No artigo 121, parágrafo 1º, nós encontramos o homicídio privilegiado. Como nós já falamos aqui para vocês, toda vez que um crime é chamado de privilegiado, significa que a pena é menor. Né? O privilégio é um benefício para o réu. Qualquer crime dito privilegiado é porque a pena é menor. Não é? Quando se fala qualificado, certamente a pena será maior. Ok? Mas o privilégio, a pena é menor. E no caso do homicídio, sim. Né? O homicídio privilegiado, ele traz uma redução de pena que varia de 1/6 até 1/3. Então, a pena, quando o homicídio for privilegiado, pode ser diminuída em 1/3 até. De 1/6 até 1/3, o que tem ali um impacto muito grande na pena, né? Muito bem. E o homicídio privilegiado, ele pode ser privilegiado por 3 motivos. Quais são os 3 motivos? Vamos ver, dá uma olhadinha. Então, o homicídio privilegiado traz uma redução de 1/6 a 1/3 e ocorre quando a gente pratica o homicídio doloso por violenta emoção, já vou explicar, relevante valor social e também o relevante valor moral. Então, são 3 aí os privilégios possíveis, né? Primeiro é a violenta emoção. Violenta emoção, que é uma das teses mais importantes do júri. Né? Como tese de defesa, pode ter certeza absoluta que é muito relevante. Né? Então, o que é a violenta emoção? Diz a lei que às vezes o sujeito pratica o homicídio porque ele foi motivado. Qual foi o motivo? Por que ele matou? Ele foi motivado por uma violenta emoção. Logo após a injusta provocação da vítima, uma violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Então é muito importante entender essa colocação. As pessoas, elas reagem a determinados impactos, a determinadas cenas, a determinadas provocações, de maneiras diferentes. Tem gente que, uma vez provocado, vai sair correndo, vai começar a chorar, vai ficar nervoso ou vai se tornar violento. Isso depende de várias situações. Não é? Então, talvez o exemplo mais importante que nós tenhamos na violenta emoção é o crime passional. É o crime passional. Antigamente, quando uma pessoa matava o outro, em razão passional, né, em razão ali de um adultério ou qualquer coisa que o valha, a pessoa surpreendeu, muitas vezes se falava de legítima defesa da honra. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Isso é balela. Mas cola ainda, sabia? Sabia que no Brasil ainda, Brasil afora, a tese de matar a mulher ou matar o marido, né, que está no adultério, ainda cola como legítima defesa da honra, né, também do século XXI. O Brasil é muito grande, com características muito diferenciadas. Mas não é o correto. Não é? Porque, primeiramente, para uma legítima defesa, nós temos que ter uma agressão e a pessoa tem que fazer cessar essa agressão.
e quando há uma questão passional, né, não há efetivamente uma agressão. Não é isso. Mas há uma provocação. Aí a coisa mudou de figura. Não é? Imagina uma pessoa que é impactado numa cena de adultério e aquilo então transtorna o sujeito, faz o sujeito perder as estribeiras, não é? Perder o seu rumo, o seu norte. Veja, ninguém tem o direito de matar ninguém. Mas uma pessoa que reage a uma situação dessa, fica violentamente emocionado, né, ali transtornado, ela merece uma pena menor do que uma outra pessoa que mata por outros tantos motivos, ok? Isso num termo comparativo, ok? Essa é a ideia. Veja, será punido. Quando tiver o homicídio privilegiado, ele é punido. Só que essa motivação é que fez a pessoa ficar transtornado. Um dos casos que eu vi ainda quando eu era escrevente do fórum, e tive a oportunidade de assistir Valdir Troncoso Pérez algumas vezes, eu que passei aqui para vocês, o grande Valdir Troncoso Pérez, o melhor, né, advogado de júri, principalmente em crimes passionais, e eu vi ao vivo um caso, e que, inclusive, eu também conhecia os bastidores do caso, porque a pessoa que matou a sua esposa era uma pessoa do meu bairro, e foi defendida lá pelo Valdir Troncoso Pérez, né? E o Valdir Troncoso Pérez conseguiu, sem dúvida nenhuma, no júri, fazer com que o júri julgasse a favor pela violenta emoção. Agora eu vou contar o bastidor. O sujeito, a mulher, já era uma pessoa de uma certa idade, né? E casado há muitos anos, com filhos, já adultos, né? Na época não tinha netos ainda, mas, né, já propenso já a ter netos, tal. E ele então descobriu que a esposa estava tendo um caso extraconjugal. Esse cara perdeu a cabeça lá e acabou matando a sua esposa, ok? Quem conhece o sujeito sabe que depois do fato ocorrido, ele não conseguia olhar no espelho. Ele não conseguia olhar no espelho de perceber que ele é que matou a mulher que ele amava, né? Então, ele teve aquele ato completamente que hoje seria caracterizado como feminicídio, não é? Na época não existia isso, mas seria caracterizado como feminicídio. Mas eu estou dizendo o que eu sei. O sujeito, ele se puniu a vida inteira. Eu não sei como ele está hoje, né? Tantos anos se passaram, né? Mas durante todo o processo, ele teve uma parte do processo que ele ficou solto, outra que ele ficou preso. Mas enquanto solto, ele estava preso, porque ele não conseguia nem olhar no espelho. Ele não se perdoava pela atitude que ele fez deslocadamente. Ficou completamente transtornado diante de uma situação. Ok? Não estou, de nenhuma forma, pondo panos quentes na atuação. Realmente isso é deplorável. Matar alguém é deplorável em qualquer situação, principalmente por uma questão passional. A pessoa tem que ter um certo equilíbrio. Hoje se resolve isso com tantas coisas. Só que quem está na vida, né, emocional junto ali que pode dizer melhor do que eu, né, o que estava passando. Então, a questão da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima é muito utilizada nesses impactos em que a pessoa, para você no júri, para você defender o seu cliente, você vai ter que mostrar que ele foi impactado. Né? Porque não é uma coisa que a pessoa pratica absolutamente tranquilo, sossegado, né? Ele estava tirando uma soneca, ele vai lá e mata alguém. Não é assim. A pessoa sempre tem um impacto muito, muito forte, que faz ele perder um pouco os sentidos, vamos dizer, e reagir àquela
aquela injusta provocação. Isso acontece de uma maneira geral, em brigas, né? Tem pessoas que a vítima tira ali. Tem um estudo da vitimologia, né? Eu falei já para vocês, é um braço da criminologia muito importante. Então tem pessoas que provocam a atitude do agressor, né? Tira o outro do sério. O cara estava lá de boas, mas o outro foi infernizando tanto. Não agrediu, porque se agredisse seria uma legítima defesa. Mas ficou infernizando até que o outro, né, perdeu o controle e teve uma reação. Isso é a violenta emoção. Só um último detalhe, é que a violenta emoção tem que ser logo após a injusta provocação da vítima. Não pode passar muito tempo. Então, quando vocês forem fazer júri e essa for a sua tese, você precisa sim mostrar para os jurados de que foi logo após a injusta provocação, né? Não teve tempo do sujeito refletir, pensar, esfriar a cabeça, aqueles desenhos animados antigos que o cara ficava contando até 10 para poder baixar um pouco o sangue, né? Que ele ficava vermelho, aí ele começava a contar até 10, ele ia esfriando, né? Isso no desenho animado. Na violenta emoção não tem isso. Não dá para contar até 10. Tem que ser ali uma coisa que a pessoa fez praticamente impensada. Reagiu ali a uma injusta provocação. Compreendido? Violenta emoção, muito importante. A segunda, vamos voltar aqui na tela, a segunda é relevante valor social. Bom, falando do relevante valor, né, todos nós temos uma escala de valores. Né, uma escala de valores. A gente sempre põe em relevância determinados padrões. Se você se perguntar quais são o que é mais importante para mim? Minha família, meu trabalho, isso, aquilo. Aí tem uma escala ali. Quando se fala de relevante valor, seja ele social ou moral, nós estamos falando de algo que está num padrão alto, um padrão muito importante, um padrão realmente sério para a sociedade ou para a intimidade de alguém. Então, relevante valor social. Quando se fala em sociedade, nós não podemos pensar na sociedade como um todo, claro. O Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país continental. Veja, senhores, Portugal, nosso querido Portugal, tem 12 milhões de habitantes, que é exatamente o mesmo número de habitantes da cidade de São Paulo. Ok? Da cidade de São Paulo. A Croácia tem 8 milhões, a Suécia tem 10 milhões. Então, São Paulo tem mais gente, só a cidade, do que tem nesses países que eu estou mencionando aí para vocês, né? E o Brasil tem dimensões continentais. O tamanho do Brasil é o tamanho da Europa inteira, tá certo? Bom, então não podemos afirmar que a realidade de São Paulo, por exemplo, seja a mesma realidade de outros lugares do Brasil. Mais ao sul, mais ao norte, mais ao nordeste ou centro-oeste, isso vai mudando um pouco as características regionais e sociais. Então a gente tem que pensar em pequenos núcleos sociais, não é? Em que a característica das pessoas que ali estão, mais ou menos chega a um senso comum. Tem valores que são comuns. Não é? Então, algumas atitudes são inadmissíveis em algumas regiões. Veja, um estupro. Um estupro numa cidade metropolitana, São Paulo ou outras tantas capitais do Brasil, ele é tratado de uma forma. Claro, todo mundo repudia um estupro, né? Mas ele é tratado com uma forma diferente de outros tantos lugares espalhados pelo Brasil. Em alguns lugares, o pessoal não vai tolerar uma atitude dessa. Não é? Em outros lugares vai tolerar completamente. Outros lugares vai tolerar. Eu tenho um amigo que é policial e que trabalha numa das delegacias de polícia da cidade de Guarulhos, aqui do lado de São Paulo. E encontrei com ele há uma semana atrás, 10 dias, encontrei com ele e ele falou para mim: Rodrigo, você não sabe a quantidade de estupro que tem naquela delegacia.
Estupro, você fica impactado. Você fala assim, ele já trabalhou, ele já está na classe especial, está para se aposentar, ele já trabalhou a vida inteira, né? Tem quase 30 anos de carreira, né? Em delegacias, e na delegacia que ele está, o crime que mais ocorre é estupro. É impressionante. É uma região, sei lá, né, propícia, sei lá, as características das pessoas ali. Ele me disse, ele me trouxe esse dado da própria delegacia, né? Então vejam só, às vezes o grupo vai se juntar para matar o estuprador. Tá certo matar o estuprador? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém tem o condão de pegar e fazer a justiça com as próprias mãos, ou a justiça que ele acha que é justiça. Mas, às vezes, isso está num padrão social. A pessoa imbuída e levada, né, por uma cultura até da sua região, e que faz com que ele tenha que tomar uma atitude. Não, o estuprador a gente não pode deixar quieto. A gente que é homem precisa tomar essa atitude. Esse é o pensamento, de repente, em algumas sociedades espalhadas por aí. Então o sujeito vai receber uma pena, mas uma pena um pouco reduzida, em razão de, comparativamente, quem mata por um motivo social relevante é diferente de quem mata por outros tantos motivos, mas vai receber pena, como a gente está mencionando, né? E quando se fala de relevante valor moral, aí a questão mais relevante é a eutanásia. A eutanásia é o relevante valor moral aqui. Eutanásia, que é conhecido na doutrina como homicídio piedoso. Homicídio piedoso. Ao ocorrer um homicídio piedoso, é eutanásia. Eutanásia. Então, a eutanásia, o sujeito está numa condição de falência total, né, do corpo físico e de degeneração, e às vezes a outra pessoa não consegue ver o outro sofrer. Então, diante desse sofrimento que o outro está passando, o sujeito quer abreviar aquela dor. E vai lá e mata. E não tem o direito de fazer isso, evidentemente. Mas, ao ser questionado por que fez isso, está diante de um relevante valor moral para ele. E aí ele precisa de uma pena um pouco menor, né? A eutanásia será, certamente, um objeto de muita discussão no próximo Código Penal. Inclusive, com a possibilidade de exclusão de pena para a ortotanásia. O que é uma ortotanásia? É desligar os aparelhos. Então há um pensamento de que a ortotanásia pode não ser um crime, não é? Então o sujeito por si só não consegue sobreviver, ele só está sobrevivendo à custa de aparelhos. E se a gente desligar os aparelhos? A pessoa morre, né? Hoje, o Código Penal não tem uma solução para isso. Hoje ainda isso é tratado como uma eutanásia, ok? Mas há no projeto do Código a possibilidade disso não ser tratado como crime por ser ortotanásia. Mas é uma discussão para mais de metro. Mundialmente se discute o direito de morrer, e até o direito de não nascer. Não nascer. Já há processos ganhos, inclusive na Europa, no sentido da pessoa que tinha o direito de não nascer. Ele processou ele tinha problemas dos mais diversos que vocês possam imaginar, né? E ele processou os pais e também um laboratório, não é? No sentido de que ele tinha o direito de não nascer. Mas isso é uma discussão muito maior do princípio da dignidade humana, uma coisa muito, muito abrangente, né? Muito bem. Esses são os privilégios. Agora tem um detalhe, acho que eu coloquei aqui. Olha só. O privilégio, o homicídio privilegiado, não pode ser tese da primeira fase do júri, né, da pronúncia, somente sendo explorado em plenário. Veja, a lei de introdução ao Código de Processo Penal, a lei de introdução ao CPP,
se não me falha a memória, no artigo 7º, prevê que no momento da pronúncia, a única causa de diminuição que pode ser arguída é a tentativa. É a tentativa. Então, o que eu quero dizer com isso, tecnicamente? O júri tem duas fases. Tem a primeira fase, juízo de acusação, que vai até a pronúncia, e a segunda fase, juízo da causa, que é a fase do plenário. O homicídio privilegiado só na segunda fase, só na segunda. Então, cuidado, se você tiver algum processo do júri e você tiver essa tese, não é na primeira fase que você vai arguí-la. Só que tem um detalhe, é na primeira fase que você vai fazer prova. Vai fazer prova. Então, vejam só, você vai ouvir testemunhas, vai ter perícia, vai ter vários fatores, e se você quer, lá no júri, alegar a violenta emoção, faça a prova na primeira fase. Mas a solução vai ser a pronúncia. A solução vai ser a pronúncia, ok? E aí, quando for ao plenário, aí você pode alegar a violenta emoção. Mas você não vai falar uma vírgula, né? Em memoriais, em resposta, não vai falar nada na primeira fase. Isso é uma tese de segunda fase. Compreendido? Aliás, nada da pena, né? Você fala na primeira fase, que é um pedido juridicamente impossível. Como é que eu vou falar para o juiz considerar uma causa de diminuição de pena se ainda não é o momento de se aplicar a pena? Quem aplica a pena, quem condena são os jurados, quem aplica a pena é o juiz, presidente do júri lá no plenário, não na primeira fase. Ok? Atenuantes, essas coisas não podem ser objeto de primeira fase.